Fala pessoal, estamos começando agora mais uma aula sobre a teoria cinética dos gases. Você irá conhecer hoje a equação de Clapeyron, que é uma equação que relaciona as três variáveis de estado de um gás, temperatura, pressão e volume, com a quantidade de matéria de um gás. Então, vamos que vamos! A equação de Clapeyron vai relacionar as três grandezas que nós já conhecemos nas aulas anteriores, pressão, volume e temperatura, com quantidade de matéria, que refere-se ao número de mols de partículas, que é a quantidade de átomos e moléculas. Se diante de uma questão você perceber que ela fala em quantidade de mols, ou então quantidade de matéria, você já deve imaginar que irá utilizar essa equação, a equação de Clapeyron. Uma outra variável que irá aparecer nessa equação é justamente a constante universal dos gases, que, como o próprio nome já indica, é um valor constante, que vai depender da unidade de pressão. Se a pressão estiver expressa em atm, você vai utilizar o valor 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Se o valor da pressão estiver expresso em milímetros de mercúrio, então você vai usar 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol vezes Kelvin. Um detalhe muito importante, pessoal, sobre essa equação de Clapeyron é que você vai encontrar muitas questões que vai falar sobre CNTP. E o que é CNTP? CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. E aí nós temos valores padrões para essas condições, que é a pressão padrão e temperatura padrão, e também o volume padrão, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos um valor correspondente a 1 atm, 273,15 Kelvin e 22,4 litros. Vamos agora resolver uma questão sobre a equação de Clapeyron. Vamos lá. A questão diz o seguinte: uma quantidade de matéria igual a 5 mol de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm exercida por essa quantidade de gás é... Percebam, uma coisa interessante que não havia aparecido ainda nas nossas questões anteriores, né, nos nossos vídeos anteriores, que é justamente esse valor aqui, ó, mol, que refere-se justamente, pessoal, à quantidade de matéria. Então, você já vai saber que nenhuma daquelas equações que nós utilizamos anteriormente vai servir para você chegar ao resultado dessa questão. Então, a equação que nós teremos que usar é justamente PV/nRT. Veja que a questão também me forneceu aqui, ó, o valor de R, né? O valor da constante dos gases. E aí, observe que ela está em atm, né? E faz sentido porque justamente a questão ela pede a pressão em atm. Então, o que a questão quer aqui é justamente que nós encontremos o valor da pressão. Os outros dados nós já temos. Eu vou só mudar aqui a equação justamente porque eu quero encontrar a pressão, né? Então, se eu quero encontrar a pressão, eu vou isolar a pressão e o volume que estava multiplicando vai passar dividindo. Os valores são N, eu já tenho na questão, que é igual a 5 mols, né? Que é justamente a quantidade de matéria. R é a constante dos gases expressa em atm, que é o valor 0,082. Temperatura é 300 Kelvin. Detalhe, perceba, pessoal, uma coisa que eu sempre vinha falando nas aulas anteriores. Quando tiver em Celsius, converta para Kelvin. E agora é totalmente necessário. Por quê? Porque o R, que é a constante dos gases, olha qual a unidade de temperatura que está sendo utilizada. Olha. Justamente Kelvin. Então, por isso que desde as aulas anteriores eu sempre já vinha alertando para a importância de converter de Celsius para Kelvin. Exceto, claro, quando a própria questão ela pede o resultado em Celsius ou então utiliza uma situação em que uma das unidades está expressa em Celsius. Mas nesse caso em específico, como eu tenho a unidade de R em Kelvin, então eu preciso também que a minha temperatura esteja em Kelvin. O outro valor é o volume, que já está aqui, olha, 16,4 litros.
que eu preciso fazer agora então? Só substituir esses valores na fórmula. Substituir aqui o valor de N, de R, de T e de volume, que estão aqui já expressos na questão, né? Então, N é igual a 5 mols, R igual a 0,082, T, que é a temperatura, igual a 300 Kelvin, e o volume igual a 16,4 litros. Quando você multiplicar esses valores e dividir por 16,4, você vai encontrar 7,5 atm. Esse é justamente o valor da pressão que a questão buscava encontrar. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Vou encerrar essa aula com a frase do filme A Procura da Felicidade. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado e até o próximo vídeo. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto.